Diversas formas que o Estado assumiu na sociedade capitalista estiveram ligadas à concepção de soberania popular, que é a base da democracia. O que é soberania popular? Significa que o povo é soberano e que os seus representantes são escolhidos pelo povo. Como? Através do voto. Então, na democracia, a eleição é essencial. Uma democracia que não tem eleição não é democracia, que perpetua quem está no poder. Tudo bem? Então vamos lá. Aí você pode questionar se a democracia ela é efetiva ou não, se tudo acontece certo ou não, mas tem eleição, é uma parte significativa que comprova um Estado democrático. Pode ser que a eleição seja forjada, pode ser que seja roubada, pode, mas cabe à população, junto com o Estado, ir organizando isso, impedindo essas ações negativas que impedem o processo democrático. Tudo bem? Muito bem. Ainda falando da soberania. Tal soberania só se torna efetiva com representação pelo voto. Não tem outra forma, é pelo voto. Quem pode se candidatar? Todo mundo. Todos mundo se candidatam? Não. Então, por que se candidata? Para ser representante do povo. Teoricamente. Teoricamente. Sabemos que não funciona bem assim, porque o interesse empresarial e da elite... Porque, pensa comigo, gente, a elite não tem votos. A elite não tem votos, porque eles são minoria em quantidade. Quantos ricos tem no Brasil? Quantos pobres tem? Então, qual que é a grande sacada da elite? É convencer o pobre que a elite é boa. É convencer o pobre a votar na elite. Porque a elite fala que eles têm tudo, não precisa roubar, não precisa, e vai trabalhar para o pobre. É essa a ideia, mas essa é a ideia. No independente, gente, sem citar nomes, é assim que acontece. Ora, quem financia ou financiava os candidatos? Era a elite, através de empresas, doações. Hoje não mais, mas tem um candidato a prefeito que financiou 9 vereadores. Ele financiou, o prefeito que ganhou financiou 9 vereadores. E é o que acontece nesse sistema. A democracia está perturbada, porque não tem oposição. Os vereadores estão sequestrados pelos compromissos com prefeitos. Então você percebe que o negócio acaba sendo distorcido. Porém, deu cara de legitimidade. Como? Através da eleição. Então eu acho que nós temos que aprofundar a democracia. Já votamos, que bom, antes não votava. Já votamos. Mesmo sendo obrigatório, o Brasil não considera mais obrigatório, porque tanta gente que votou nulo, em branco, se absteve, a abstenção nem chegou perto da sessão eleitoral para votar. Na última eleição, 40 e poucos por cento fizeram isso. Então, temos que aprofundar e melhorar o nosso sistema, para de fato aqueles que nos representem de verdade. Bom, para entender a igualdade política, olha aqui, ó, igualdade política, olha o termo, igualdade política, defendida pelo pensamento liberal, que é a base ideológica do sistema capitalista, basta consultar os que disseram grandes pensadores liberais. O que eles disseram? Vamos lá? O francês Benjamin Constant, que nasceu em 1767 e morreu em 1830, o que ele falava? Ele declarava que as pessoas condenadas ao trabalho diário e também condenadas a uma situação de dependência não estavam mais bem informadas acerca dos assuntos públicos que uma criança. Ou seja, ele falava assim, que o trabalhador, eu e você, que trabalha aí com muito cansaço, extenuantemente, a gente não tem tempo de pensar política. Escute, não tem tempo de pensar política. Então, se alguém perguntar para nós sobre política, nós vamos responder como se fosse uma criança. A gente não sabe. O grosso da população não sabe. Então, como é que... O filósofo alemão Immanuel Kant, está aí, continua. Em 1800, ele nasceu em 1724 até 1804, ele declarava que, para exercer os direitos políticos, não bastava a condição de homem.
Não bastava você ser homem, porque naquela época não tinha direito para mulher político, ela não votava. Presta atenção, não bastava ser homem, era preciso ser senhor de uma propriedade que lhe desse sustento. Ou seja, quem tinha direito de votar é que era proprietário, porque era a minoria da população, a maioria não tinha direito nesse caso. Vamos ver mais um pensador liberal, o inglês Edmund Burke, de 1729 a 1797. Foca aqui, gente. Ao analisar os perigos da Revolução Francesa para a sociedade burguesa, para quem? Para a sociedade burguesa. Perigo da Revolução Francesa para a sociedade burguesa, ou seja, dar liberdades individuais, direitos à população, isso representa perigo para a sociedade burguesa. Ele afirmava que somente uma elite tinha o grau de racionalidade e de capacidade analítica para compreender o que convinha ao bem comum. Ou seja, o trabalhador não tinha esse grau de intelectualidade e nem de racionalidade. Esses três é o pensamento liberal. Tá bom. Qual ideia prevaleceu? Até hoje, desses três. Duas. Que é a primeira que nós relatamos, que é a pessoa do Benjamin Constant? de Benjamin Constant, que as pessoas julgam que as pessoas não sabem votar. Até hoje isso acontece, não fala? E a terceira, que fala que quem deve votar, ou quem deve pensar politicamente e compreende bem como é elite. E quem é representante? É sempre elite. E se for um trabalhador representar? Não serve. Tem que ser elite. Que é elite que é elite. Eles são os caras. Já fala o nome aí. Vamos lá. Essas ideias ainda estão presentes na sociedade contemporânea, hoje. Expressam-se, por exemplo, em declarações como: o povo não sabe votar, e na oposição à presença no parlamento ou em cargos executivos daqueles que defendem os direitos dos trabalhadores. Muitos ainda pensam que só se pode fazer política institucional por meio dos partidos políticos. Mas os partidos nasceram da pressão exercida por quem não tinha acesso ao parlamento. Ou seja, quem não tinha acesso ao parlamento? O povo. O povo precisa de representantes. O francês Claude Lefort, de 1904 a 2010, que ele viveu, ele afirma que escute, uma aberração considerar a democracia uma criação da burguesia. Ele falou que isso aqui é uma aberração. Não é a burguesia que criou a democracia.